É um grande prazer estar aqui nessa palestra tão importante sobre um assunto tão pungente, que é a questão do rol dos medicamentos da ANS em relação aos planos de saúde. Estava comentando aqui, antes de todos entrarem, que o assunto é tão pungente mesmo que eu me debrucei sobre ele hoje à tarde, a pedido de um cliente que me pediu algumas orientações, né? Vamos lá, meu nome é Estela Serafini, eu sou diretora tesoureira da OAB Campinas e venho aqui em nome da nossa diretoria, da nossa presidente, doutora Luciana Freitas, do nosso vice-presidente Paulo Braga, dos nossos secretários geral e adjunto, Cláudio Vieira e André Amin, e meu próprio nome, agradecer a todas e a todos, agradecer a presença e falar que, assim, uma comissão tão importante que a OAB só existe por conta das comissões. E uma das comissões mais importantes, se é que eu posso dizer sem causar ciúme nas outras, é essa, porque o assunto é muito interessante. E eu tenho a grande honra de ter a vice-presidente da nossa comissão ter sido minha aluna. E não só uma aluna, mas uma aluna muito próxima, uma aluna que sempre foi muito dedicada e a quem eu passo a palavra. Eu tenho que ir a outros eventos da OAB neste momento, não só passo a palavra, mas passo a direção e dizendo, Fernanda, que é um grande orgulho vê-la nessa posição. Meu coração se enche de alegria. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bom, agradeço aí a professora Estela, vai ser minha eterna professora. Então, a doutora Estela já fez as honras. Muito obrigada por todo o apoio, inclusive da OAB de Campinas. Meu nome é Fernanda Padilha, eu estou no cargo da vice-presidência da Comissão de Direito da Saúde aqui da OAB, sob a presidência do Dr. Hidalgo Camargo de Matos Filhos, a quem eu agradeço, inclusive, por me permitir conduzir a reunião de hoje. E, em nome da comissão, né, eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente aos nossos palestrantes, Dr. Luciano Brandão e Dr. Rafael Lima. Temos também a doutora Vanessa, ela é membro da nossa comissão, especialista em Direito da Saúde, que foi essencial aí para a gente poder organizar esse debate tão necessário sobre o rol da ANS. Né? Segundo o STJ, ela vai falar mais com detalhes, mas segundo o STJ, o rol da ANS é, em regra, taxativo. Mas o que isso significa na prática, né? Como é que essa decisão impacta para os consumidores? É uma decisão final? É uma decisão que vincula as instâncias inferiores? Vai ter impacto no SUS? Não vai? Então, assim, qual o foco, né? Qual o impacto dessa decisão para os consumidores em gerais? O fato o tema é complexo, controverso, e para a gente gerar um debate, não um embate, por favor, vamos gerar um debate, nós trouxemos 2 especialistas no assunto, que atuam para lados diferentes, né? Possuem visões diferentes e experiências diferentes no assunto. O doutor Luciano, me permita, vou ler o currículo dele, Dr. Luciano Correia Bueno Brandão, ele é advogado com atuação exclusiva na área de saúde, especialista em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra e especialista em Direito Médico Hospitalar pela Escola Paulista de Direito. Fez extensão em Responsabilidade Civil na área da saúde pela Fundação Getúlio Vargas, é membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de São Paulo e também da World Association for Medical Law. O Dr. Rafael Barros Andrade Lima, é advogado, formado pela PUC Campinas, possui pós-graduação em Direito Tributário pela PUC Campinas e Processo Civil pela PUC São Paulo e atua já há anos como advogado de operadoras de plano de saúde, tendo participado, inclusive, do julgamento recente do STJ que a gente vai debater. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Vanessa, que, como já dito, é membro, né, da nossa comissão e ajudou aí com muito intuito e com muito foco a criar esse debate para todos nós. E eu vou deixar o chat aberto. Se vocês tiverem manifestações, dúvidas, podem colocar lá, eu vou acompanhando. E aí, ao final, a gente abre para debate, perguntas e outras mais, tá bom? Então, muito obrigada novamente. Doutora Vanessa, fica à vontade.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a doutora Fernanda pelas apresentações. Gostaria também de agradecer ao doutor Rafael e ao doutor Luciano Brandão, que se disponibilizaram a fazer essa palestra conosco. O rol da MS, hoje a gente vai falar de um tema que atualmente está muito polêmico, né? Acho que quem tem acompanhado viu aí que alguns artistas até se manifestaram, né? Fizeram alguns posts, alguns vídeos, enfim, é um tema muito polêmico e muito relevante para a sociedade brasileira. Esse julgamento ele teve início em 16 de setembro de 2021, quando o ministro relator Salomão decidiu pela taxatividade, votou a favor da taxatividade do rol. O que significa isso? Ele disse assim, não, o rol já tem determinados procedimentos que devem ser cobertos, ele disse pelo equilíbrio econômico contratual das operadoras, ele disse até que ele estava fazendo isso para garantir que os beneficiários não sofressem com os abusos de reajustes muito excessivos. Enfim, mas ele salientou que poderia, em alguns casos, tá? Então, em regra, ele é taxativo, mas em alguns casos poderiam ser, ou seja, uma análise de cada caso. Então, se tiver uma comprovação científica de que não tiver no rol outro procedimento que sirva para aquela determinada doença, que caberia ao judiciário decidir ou não pelo tratamento fora do rol da ANS. Tá? Depois, a ministra Nancy decidiu contra a taxatividade. Né? Ela alegou que as doenças classificadas, né, em CID pela OMS, Organização Mundial de Saúde, elas deveriam ser cobertas pelo plano de saúde, independente de estar ou não no rol da ANS. Falou sobre os lucros das operadoras de saúde, falou que essa taxatividade prejudicaria o beneficiário do plano de saúde, porque ele vai ficar à mercê da decisão da operadora se cabe ou não aquele determinado tratamento, e ela fala que os planos de saúde eles são regidos pela lei e também pelo Código de Defesa do Consumidor. A hora que ela fala que a saúde é direito básico do cidadão, então ela está contemplada na nossa Constituição Federal, então ela é contra a taxatividade do rol. Esse julgamento teve fim em 8 de junho de 2022, quando decidiram por 6-3 pela taxatividade do rol. Contudo, uma taxatividade mitigada. O que seria isso? Como eu expliquei anteriormente, cada caso vai ser analisado o caso concreto. Então, de repente, eles podem autorizar sim, o judiciário pode sim autorizar, desde que comprovada a necessidade, desde que não haja outro tratamento com tanta eficácia para aquela determinada doença. Votou a favor da taxatividade Luiz Felipe Salomão, o relator, Vilas Boas Coelho, Raul Araújo, Isabela Galotti, Marcos Cruz e Marco Aurélio Felize. E foram vencidos a ministra Nancy, Paulo de Tarso e Moura Ribeiro. Para a gente continuar esse debate desse tema tão importante, eu passo a palavra ao doutor Luciano. Obrigado, doutora Vanessa. Boa noite a todos os colegas aí que nos acompanham. Eu quero, antes de mais nada, agradecer pelo sempre honroso convite. Saúdo a presidência da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Campinas, a pessoa da doutora Fernanda, o presidente, doutor Hidalgo, também. Ele, inclusive, conversou comigo hoje um pouquinho mais cedo. A gente até agradeci a ele e fiz votos ali de que a gente tenha, obviamente, teremos, tenho certeza, um evento que trará muito valor ali para essa reflexão tão importante sobre esse tema, que é tão relevante, tão atual, como a doutora Vanessa falou, e mais do que isso, eu acho que a OAB tem um papel importantíssimo no sentido de fomentar o debate com qualidade, né? Quando a gente teve ali a decisão, a publicação da decisão, a imprensa, inclusive, aquele alvoroço todo, compreensível até, né? A gente viu muita desinformação também, né, sendo veiculado, pacientes, clientes ligando desesperados ali, né, mães de pacientes, pais de pacientes, muito preocupados, achando efetivamente que a decisão ela era um ponto final nessa discussão sobre o rol da ANS, muita gente desesperada, imaginando que perderiam tratamentos, que liminares seriam revogadas de forma automática. Então, a gente teve aí todo
um rebuliço, por assim dizer, causado por essa decisão. Então, eu acho que é muito importante nós, como operadores do direito, a gente se preocupar em procurar trazer informação de qualidade, né, para quem é leigo, para quem acompanha com interesse essas questões, e também nós, tecnicamente, possamos discutir essas questões entre nós, claro, cada um dentro da sua área de atuação. O doutor Rafael, como já dito, atuando ali pelo lado das operadoras, eu tenho um foco mais voltado para a defesa do paciente, mas todos nós, atores dentro desse sistema, que desempenhamos aí um papel relevante. Então, eu acho que o objetivo é fazer algumas reflexões para tentar sempre agregar ali, para que a gente possa sempre caminhar rumo a uma melhor situação que seja viável para ambos os lados e para ambos os interesses envolvidos. Então, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, e sem maiores delongas aqui, objetivamente, eu não poderia deixar de registrar a minha posição pessoal, né, até como advogado que atua na defesa, prioritariamente na defesa dos interesses dos pacientes, que a minha posição pessoal ela é pela natureza exemplificativa do rol, né? Eu sempre defendi, sustentei essa posição, continuo sustentando, me filio à tese desenvolvida ali pela ministra Nancy Andrighi, que encabeçou nesse julgamento pelo STJ acerca ali da natureza exemplificativa do rol, que acabou sendo um voto vencido, mas de toda forma eu acho que os fundamentos do voto da ministra Nancy, ele dentro de uma interpretação sistemática da legislação, é o que melhor coaduna com a interpretação ali da exemplificariedade do rol. Né? E por que eu digo isso? Porque a gente, quando olha não para dispositivos isolados da legislação, quando a gente interpreta a legislação de uma maneira sistemática, orgânica, me parece, na minha humilde visão, que a tese do rol exemplificativo é a que melhor se encaixa. Né? Quando nós olhamos ali para os preceitos constitucionais, por exemplo, do princípio da dignidade humana, da garantia do direito à vida e à saúde, do direito reconhecido como saúde dentro da própria Constituição, ali no seu artigo 6º, no artigo 196, que reconhece o direito à saúde como dever do Estado, e abre também no artigo 199 da Constituição Federal a possibilidade de exploração dos serviços de assistência à saúde também pela iniciativa privada, mas sempre dentro de uma função de relevância pública, como o próprio artigo 197 também da Constituição ele prevê. Então, nós temos um sistema orgânico previsto dentro da Constituição Federal, que reconhece a saúde como um direito. Isso é um marco civilizatório dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Nenhuma outra Constituição do Brasil reconhecia o direito à saúde expressamente. A Constituição de 88 reconhece, portanto, é um marco civilizatório de evolução social, e justamente lança as bases ali para a criação tanto do sistema público de saúde, o SUS, quanto para o sistema de saúde suplementar, a exploração dos serviços de assistência à saúde pela iniciativa privada, mas sempre fazendo essa referência de que essa atividade, embora obviamente seja uma atividade privada, voltada para o lucro, mas que ainda assim ela é de relevância pública, por expressa disposição constitucional. Isso nós nunca podemos perder de mente quando falamos ali da questão da regulamentação do setor. E além da disposição constitucional, a gente tem também dentro da legislação infraconstitucional uma série de dispositivos dentro da legislação que acabam induzindo a conclusão de que o rol ele deve ser considerado como meramente exemplificativo. A gente olhando para a própria legislação que regula o setor, a Lei 9656 de 98, no seu artigo 10 estabelece ali que os planos devem garantir a cobertura ao tratamento de todas as doenças previstas na Classificação Internacional de Doenças, a famosa CID. Portanto, aquela noção construída, inclusive dentro do judiciário, em termos de jurisprudência consolidada ao longo de anos, no sentido de que se a doença é coberta, obviamente o tratamento também deve ser coberto. E mais do que isso, também encontramos ali dentro da própria Lei 9656, o artigo 35F, por exemplo, que diz que todas as ações necessárias para promoção, preservação, recuperação da saúde devem ser de cobertura obrigatória. Ou seja, volto a dizer, quando a gente faz uma interpretação sistemática da legislação, a gente tem essa visão mais clara, mais abrangente, de que o paciente ele deve ter acesso garantido de uma maneira mais ampla à cobertura. Além da legislação civil, de uma maneira geral,
como a doutora Vanessa falou, se aplica aqui o Código de Defesa do Consumidor, se aplica a noção da boa-fé, da função social do contrato previstos no Código Civil, enfim, dentro de toda essa interpretação sistemática, me parece, eu sempre estive convencido disso e ainda permaneço convencido, minha posição pessoal realmente é de que a melhor interpretação, que melhor se harmoniza com o nosso ordenamento jurídico, é a do entendimento pelo rol exemplificativo. No entanto, nós temos aí uma decisão, efetivamente, do Superior Tribunal de Justiça, que acabou ali decidindo por maioria em sentido contrário, e é aquela história, não adianta chorar o leite derramado, a gente tem aqui entender os fundamentos dessa decisão e tecer ali as considerações pertinentes para tentar encontrar as formas de questionar, se necessário, os fundamentos dessas decisões. A primeira ponto, assim, quando a gente fala, portanto, dessas decisões proferidas pelo STJ, e eu faço referência de que, como a doutora Vanessa falou, né, ela fez um breve resgate histórico ali, a gente teve uma decisão inicialmente da quarta turma do STJ, que foi quando se abriu o precedente ali de mudança de entendimento da quarta turma com relação à natureza do rol. Portanto, o STJ, de uma maneira geral, as duas turmas que compõem a segunda sessão e que são as competentes para julgar essas questões relacionadas à saúde privada, são a terceira e a quarta turmas do STJ. De uma maneira geral, historicamente, a jurisprudência do STJ sempre foi favorável à noção do rol meramente exemplificativo. Porém, em determinado momento, a gente teve aquele precedente da quarta turma, que abriu divergência com relação a essa posição, e que abriu, inclusive, ali a margem para que a gente tivesse interpretações de diferentes vieses com relação a se o rol é taxativo, se ele é exemplificativo e tudo mais. E aí, mais recentemente, tivemos agora, portanto, o julgamento conjunto da segunda sessão, portanto, da terceira e da quarta turma, a fim de que a gente tivesse justamente uma decisão que, de certa forma, possa garantir maior segurança jurídica, né, para que a gente não tivesse aquela história de ter justamente decisões diametralmente diferentes de acordo com a turma responsável pelo julgamento. Isso gera, obviamente, uma insegurança e fere o próprio princípio da isonomia, né, nas decisões judiciais. A jurisprudência ela deve se manter íntegra e coesa, conforme a própria legislação prevê. Com a mãe mesmo, porque agora está de pé uma mulher. Alguém ali com o microfone ligado. Mas, de qualquer forma, com essas duas decisões, em que houve essa mudança de sinalização ali, de posicionamento com relação à taxatividade do rol, a primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro e destacar, não são decisões vinculantes. A decisão da segunda sessão, especificamente, também aquela que foi proferida inicialmente pela quarta turma, são decisões que não foram proferidas dentro do sistema de recursos repetitivos. Portanto, são julgados que não foram afetados e que, portanto, não geram efeitos vinculantes dentro do judiciário como um todo. Isso é um ponto extremamente relevante, porque nós já tivemos agora, mais recentemente, após a decisão da segunda sessão do STJ, alguns julgados, alguns juízes, principalmente, até tribunais mesmo, proferindo decisões dizendo que, como houve mudança do STJ em sede de repetitivos, agora o rol é taxativo. Isso não é tecnicamente correto, não é verdade e também não é tecnicamente correto, porque não foram decisões julgadas dentro do sistema de repetitivos e, portanto, não tem efeito vinculante, de modo que os juízes de primeira instância e também os tribunais estaduais continuam absolutamente livres para continuarem aplicando o entendimento que acharem mais conveniente, inclusive em relação à natureza exemplificativa do rol da ANS. Né? Tanto que agora, mais recentemente, para os colegas que têm acompanhado essa discussão, vocês devem ter visto, acho que saiu até uma decisão no consultor jurídico, né, no Conjur esses dias, que a manchete era justamente TJSP contraria a decisão ali do STJ e mantém a posição com relação ao rol considerado meramente exemplificativo. Portanto, acho que esse é um primeiro ponto ali que a gente precisa considerar. Ter muito claro que, evidentemente, a partir do momento em que você tem uma decisão colegiada da segunda sessão ali do STJ, sem dúvidas que isso é um precedente que pode impactar na interpretação de como essa questão ela é avaliada. Mas, ainda assim, ela não é um precedente vinculante, portanto, não é de aplicação automática e obrigatória pelos juízes e tribunais.
Segundo ponto que eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão, pessoal, de que essas decisões proferidas, e mais especificamente essa da segunda sessão, não são decisões terminativas. Elas não encerraram o processo. A gente tem ali um processo que está em sede recursal, e foram justamente os recursos que foram ali colocados em pauta para julgamento, mas elas não são decisões terminativas. Portanto, a gente não pode dizer que são decisões definitivas em relação à posição do rol tido como taxativo. Né? Isso é importante ter em mente, porque essas decisões elas podem ser questionadas, e eu particularmente acredito que serão questionadas ainda em sede de embargos de declaração, para justamente poder ali, a gente sabe que houve ali a determinação, a especificação de alguns critérios para as hipóteses de cobertura fora do rol, em caráter de exceção e tudo mais, sem dúvida, ainda haverá, acredito eu, embargos de declaração ali para que se tenha uma melhor posição com relação a efetivamente quais são esses critérios, se esses critérios eles devem ser considerados de forma cumulativa ou não, né, se esses critérios eles devem ser relativizados em alguma medida ou não, enfim, acho que ainda haverá questionamento dentro do próprio processo, e mais do que isso, essa posição do STJ já está sinalizado aí que será também questionada no Supremo Tribunal Federal. A gente já tem movimentação ali de ações, inclusive distribuídas junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando essa posição. Para quem acompanha também, certamente os colegas devem ter visto ali que até esses dias o ministro Barroso, ele convocou ali a realização de audiências públicas para justamente ter ali uma avaliação mais detalhada e abrir essa frente de discussão também no Supremo Tribunal Federal. Então é importante a gente ter essa dimensão de que temos uma decisão, efetivamente temos, ela pode eventualmente gerar impactos, mas ela não é obrigatória, não é vinculante e, mais do que isso, não é terminativa. Portanto, essa própria decisão, essa própria posição adotada pela segunda sessão do STJ, ela ainda é passível de mudança dentro desse mesmo processo. Agora, independentemente disso, eu acho que é importante a gente fazer algumas considerações sobre o julgado propriamente, sobre aquilo que foi efetivamente decidido pela decisão ali da segunda sessão do STJ. E, basicamente, a tese que acabou prevalecendo foi a tese do rol chamado taxativo mitigado, né? Quer dizer, eu acho estranho esse termo, né? Porque é aquela coisa é tipo meio grávido, né? Não existe isso, ou é taxativo ou não é, né? Mas, enfim, acabou pegando esse termo aí do taxativo mitigado, que lógico, né? Dá para entender ali a ideia deles de que o rol ele deve ser considerado taxativo como regra, ou seja, em condições normais, o paciente, o usuário, ele tem direito à cobertura dos procedimentos que estejam expressamente previstos dentro do rol, né? Mas que em caráter excepcional, eventualmente é admissível a cobertura fora do rol, desde que preenchidos algumas condições, alguns critérios ali que foram relacionados na decisão proferida, né? E aqui, falando um pouquinho, pessoal, dessas condições, desses critérios estabelecidos, antes, o primeiro ponto a se considerar, né? Um dos pontos ali que a decisão menciona é de que deve ser coberto o que está no rol e que o usuário, eventualmente, poderia contratar, mediante aditivo contratual, coberturas extra, né? Fora do rol. O que é estranho, porque a ideia justamente é de que, teoricamente, o propósito da decisão seria reduzir custos, né, reduzir o valor ali, por exemplo, da mensalidade do plano de saúde, o que eu tenho sérias dúvidas que vai ocorrer, né, porque uma das grandes justificativas das operadoras, dos aumentos, inclusive expressivos, era de que isso era uma forma de recompor, em certa medida, a determinação de cobertura de procedimentos fora do rol, e que isso acabava influindo no cálculo de sinistralidade dos planos, na previsibilidade ali, no equilíbrio financeiro dos contratos. Será que uma eventual restrição de coberturas vai efetivamente significar uma diminuição do valor das mensalidades dos planos? Ou mais do que isso, vai encarecer ainda mais? As pessoas já têm dificuldade hoje para manter o plano e, se quiser uma cobertura extra, pelo teor da decisão, ela vai ter que contratar um aditivo, vai fazer um aditivo contratual para garantir uma cobertura extra. Isso foge absolutamente da realidade econômico-financeira da sociedade brasileira. Então, eu acho que a gente precisa ver com um pouco de cuidado essas questões. Mas, de qualquer forma, a decisão proferida pela segunda sessão, então, estabelece que o rol deve ser considerado taxativo como regra,
admitidas algumas hipóteses de exceção. Quais são essas hipóteses? Aí eu vou aqui rapidamente, objetivamente, fazer algumas considerações. O primeiro ponto fixado pelo STJ como hipótese de exceção é que não haja ausência de indeferimento da ANS com relação ao procedimento que está sendo proposto ao paciente. Ou seja, a ANS não pode ter dito expressamente que aquele procedimento não tenha cobertura. E eu vejo aqui um problema. O primeiro problema é que, conforme o parecer técnico da própria ANS, a gente tem um parecer aqui, eu até passo o número para vocês, o parecer técnico número 39, que tratou justamente ali da questão das coberturas de terapias para tratamento de autistas e tudo mais, mas obviamente não se limita a essa situação. Naquele documento, a própria ANS estabeleceu, eu vou pedir licença aqui para vocês para ler, o rol ele não é exaustivo, na medida em que ele não descreve técnica, abordagem ou método clínico, cirúrgico ou terapêutico. Ou seja, a própria ANS está dizendo que ela jamais teria condições de, dentro do rol, ela estabelecer efetivamente quais seriam absolutamente todas as situações de cobertura ou não de determinados procedimentos. E ela não pode se intrometer na prescrição e na propositura de tratamentos, porque isso seria interferir na autonomia do profissional. Então, a gente tem aqui, inclusive, um conflito de normas ali, porque o próprio Código de Ética Médica ele estabelece que nenhuma restrição de ordem técnica, financeira, interesse comercial pode influenciar ou impedir que o paciente tenha prescrito o melhor tratamento adequado. Então, a própria ANS, nós temos elementos ali normativos onde a própria ANS reconhece, ainda que implicitamente, que não caberia a ela e nem seria viável tecnicamente ela excluir de forma absoluta a cobertura de determinados procedimentos ou a prescrição de determinados tratamentos em favor do paciente, né? E mais do que isso, esse critério de que é admitida a cobertura em caráter excepcional, desde que a ANS não tenha dito expressamente que não aquele procedimento, aquele tratamento não deve ser coberto, me parece, posso estar equivocado, mas me parece que traz um poder muito grande para a ANS que não é da ANS. Porque, digamos então que seja proposto a incorporação de um determinado tratamento, de um medicamento, de uma técnica cirúrgica, por exemplo, expressamente a ANS diga, não, isso aqui não deve ser coberto. Então, ela fecha em absoluto a porta para a cobertura desse procedimento? Será que a ANS, enquanto agência reguladora, ela tem essa competência e essa prerrogativa, à luz, inclusive, como eu disse, de outros dispositivos normativos, como o próprio Código de Ética Médica? Me parece que não. Então, a gente tem que tomar cuidado, e por isso que eu acho que esses critérios eles serão ainda objeto de embargo de declaração, para que se tenha uma melhor ideia da abrangência desses critérios estabelecidos, né? O segundo critério estabelecido, na verdade, o segundo, o terceiro e o quarto, eu vou fazer algumas considerações de forma conjunta, porque eles, de certa forma, estão ali relacionados um com o outro. O segundo, o terceiro e o quarto critérios estabelecidos pela segunda seção do STJ dizem que, para cobertura em caráter excepcional, de procedimentos não previstos dentro do rol, deve haver a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, as recomendações de órgãos técnicos de renomes nacionais, como o CONITEC, o NATJUS e órgãos internacionais, e que haja diálogo interinstitucional dos juízes com entidades que possam ali opinar com relação à cobertura ou não, à pertinência técnica ou não do tratamento, do procedimento. Nesse tocante, eu acho que cabem algumas considerações para que a gente tenha muito cuidado quando se fala dessa questão. Eu acho que os NATJUS, eles têm a importância, a relevância técnica deles, a ideia do NATJUS, enquanto órgão que eventualmente vai prestar suporte técnico aos magistrados, eu acho que é uma ideia interessante, porém, a gente não pode condicionar a prescrição ou a pertinência da prescrição, o reconhecimento ou não do dever de cobertura de uma operadora a uma nota técnica de um NATJUS, por exemplo, ou do próprio CONITEC. Por que isso não pode ser feito? Em primeiro lugar, porque as notas e pareceres técnicos do NATJUS, elas são emitidas em caráter sigiloso. A gente não sabe quem que está assinando essas notas técnicas, a gente não sabe se há conflito de interesse por trás daqueles que assinam essas notas técnicas. Um outro aspecto que me parece relevante, e o próprio judiciário tem reconhecido isso, o NATJUS e os pareceres emitidos, eles têm caráter meramente opinativo, eles não têm caráter vinculativo, porque quem conhece a realidade do paciente
é o médico assistente, que está lá na ponta da linha, tratando do paciente, que conhece o histórico desse paciente, que conhece as particularidades do caso dele, que conhece todos os tratamentos aos quais esse paciente ele respondeu ou não. Ou seja, enquanto uma nota técnica ou um parecer do Natijus ele até possa falar de uma maneira abstrata, em abstrato, de determinado procedimento, da pertinência técnica ou não, ele jamais vai poder substituir a avaliação técnica da prescrição feita pelo médico assistente do paciente, porque é o médico assistente do paciente que está efetivamente na ponta da linha e que conhece as particularidades desse paciente. O Natijus, e quando a gente fala em medicina baseada em evidências, que é uma tendência que se tem falado muito, e claro, veja, não estou tirando o mérito, né? Isso é importante dizer, não estou dizendo que não se deve considerar ali que as prescrições se façam com base técnica, com fundamentação técnica na literatura e tudo mais. Mas o que a gente não pode fazer é ter a medicina como algo padronizado. A medicina não é 2 mais 2. Né? E eu acho que isso é muito importante ter em mente. Né? Porque quando você vincula ou condiciona a cobertura de determinado procedimento a uma nota técnica, por exemplo, você está nivelando por baixo. Né? Você está padronizando o que não é padrão, porque nenhum paciente é igual ao outro. Então, eu acho que pode haver indicação técnica de uma maneira mais abrangente, abstrata, mas isso não pode, por si só, única e exclusivamente, acabar com a avaliação feita pelo próprio médico assistente do paciente. Né? Então, meus caros, eu acho que esse é um ponto ali que a gente tem que levantar, inclusive quando, volto a dizer, a gente faz uma interpretação sistemática dentro da própria legislação. Eu trago aqui para você um artigo que eu acho interessante do Código de Ética Médica. O artigo 97, ele fala que é vedado ao médico autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditoria ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos. Ou seja, a gente não poderia jamais, um médico da operadora, ou um médico auditor da operadora, ou um próprio parecer do Natijus, ele se sobrepor à prescrição feita pelo médico assistente do paciente sob pena de infração ética. E aí a gente volta naquele ponto. Como é que eu vou imputar eventual infração ética a um profissional se eu não sei quem ele é, quando ele assina um parecer do Natijus, mas eu não consigo identificar quem é esse profissional? Então, vejam, há uma série de elementos ali. A ideia em si, ela até pode ser interessante, de um órgão isento que dê suporte técnico aos magistrados. Mas há uma série de nuances ali que não podem ser, no meu modo de ver, desconsideradas, porque ela deve se harmonizar com o nosso ordenamento jurídico. Então, eu acho que isso é um ponto que há que ser levado em consideração. Então, já finalizando, nem sei se eu estou estourando meu tempo aqui, e não quero também entrar dentro do tempo do Dr. Rafael, eu acho assim, a narrativa de você ter uma decisão que ela procure encontrar o equilíbrio entre interesses de operadoras, entre interesses dos usuários, ela é muito bonita, eu acho que é uma ideia sedutora. Só que eu acho que é importante tomar cuidado com essa ideia para que ela não seja subvertida em prejuízo do elo mais fraco dessa relação, que é o do paciente. E eu acho que isso já ocorreu quando a gente olha para essa decisão do STJ. A decisão do STJ, ela de certa forma inverte o ônus de prova. O Código de Defesa do Consumidor, ele assegura a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do usuário quando ele não tiver ali condição técnica, econômica, financeira de comprovar o seu direito. Mas quando o STJ diz que o paciente tem que provar que o tratamento que as alternativas já foram esgotadas, que não há tratamento apto, que tem que embasar na literatura médica, mas na prática, o que o STJ está fazendo? Invertendo o ônus da prova, em desfavor do paciente. Quem deveria ter que comprovar que o tratamento proposto não é eficaz, que o tratamento proposto já foi esgotado, ou que há outra alternativa de tratamento disponível no rol tão eficaz e segura quanto, é o ônus da operadora, não do paciente. Para quem atua em favor dos pacientes, é muito comum nós vermos situações em que o paciente ele tem uma enorme dificuldade sequer para conseguir um relatório bem fundamentado, porque o advogado da operadora muitas vezes não quer fazer um relatório tão bem fundamentado, ou porque não tem interesse, ou porque ele fica com receio de represálias por parte do operador. Tem profissionais que são descredenciados das operadoras se eles fazem determinadas prescrições que o convênio entende que não devem ser cobertos. Então, vejam, o paciente, que é o lado mais frágil dessa relação, ele tem uma dificuldade enorme. Agora, não estou dizendo também
que o paciente não tem o dever de procurar reunir elemento probatório mínimo razoável para instruir o seu pedido. É claro, isso eu sempre defendi. A prescrição médica do médico assistente do paciente não é um cheque em branco, não é que o médico chega lá, prescreve qualquer coisa e o plano tem que cobrir absolutamente qualquer coisa. Não. Tem que haver fundamentação, tem que haver evidência mínima que seja, de base em literatura, em base de estudos clínicos, de protocolos, de guidelines, isso eu acho perfeito, eu acho que tem que haver a fundamentação, mas o que não se pode é transferir absolutamente um ônus técnico que deveria ser do operador, transferir ele ao paciente, que é o elo mais fraco dessa relação. Então, meus caros, já encerrando, eu acho que a decisão em si, ela não é totalmente positiva na medida em que ela, na verdade, inverte ali um ônus que, no meu modo de ver, é da operadora e não do paciente, mas, por outro lado, ela não fechou a porta, como nem poderia fechar, as hipóteses de cobertura de exceção, e aí cabe um trabalho para, inclusive isso será objeto de recurso junto ao STF, como eu mencionei, para que a gente consiga estabelecer critérios mais razoáveis, considerando ali a paridade de armas, por assim dizer, entre usuários e entre operadores. Então, ficamos a ver aí como é que as coisas vão evoluir. No geral, a minha impressão sobre essa decisão do STJ é que ela dificulta um pouco, sim, ali, o acesso a coberturas de tratamentos e tudo mais, mas não inviabiliza e nem traz ali nada de muito novo. Eu até fiz ali nas minhas redes sociais um post com relação a isso. Não muda muita coisa da prática que a gente já vê do dia a dia. É porque os bons advogados que atuam dentro dessa seara já se preocupam há muito tempo em, antes de entrar com uma ação judicial, instruir adequadamente o seu pedido, ter um relatório médico bem feito, bem fundamentado, e entra justamente dentro das hipóteses de exceção. Então, eu acho que na prática, muda, não é o ideal, não é o mundo ideal, mas a gente ainda tem ferramentas ali para discutir e a gente continua dentro dessa luta aí, fazendo o nosso papel. Muito obrigado, pessoal. Bom, gostei muito. Nós temos aqui uma pergunta, mas acho que é melhor deixar todas para o final, né? Para poder ter o contrapeso aí das duas falas, aí depois a gente faz as perguntas, pode ser? Passa a palavra, então, para o doutor Rafael. Olá, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, aí, gostaria de agradecer ao convite, é um tema muito relevante, de importância para todos nós, não só clientes de operadoras de plano de saúde, também como para as operadoras de saúde e para toda a população, porque o impacto, no final das contas, pode ser na saúde pública. Queria agradecer, então, na pessoa da doutora Fernanda, do doutor Hidalgo e da doutora Vanessa, o convite, porque realmente foi um tema muito relevante, muito discutido, mídias sociais falando a respeito, e as notícias que eu vi, acho que não vi nenhum veículo da palavra aí, algum interessado aí das operadoras para poder falar, então sempre teve mais uma visão do consumidor. Parabenizo o doutor Luciano pela belíssima explicação, inclusive do julgado do STJ. Eu participei aí no final do julgamento, a equipe com qual eu trabalho tocou o processo aí desde o início até o julgamento, então, assim, foi um processo longo, com diversas teses, então fica aqui o meu registro de parabenizar a equipe e também ao doutor Luciano, que explicou muito bem o processo e as suas nuances, bem como os impactos, né? Ele acabou até como... Eu vou até diminuir um pouquinho da minha apresentação, porque senão eu vou me tornar um pouco repetitivo. Ele trouxe tão bem os fatos que eu vou, acho que, convidar aqui o público, considerando que foi me dada a palavra para trazer um pouco da visão das operadoras, eu vou convidar todos a fazer uma reflexão. Eu vou deixar de defender aqui o rol exemplificativo ou o rol taxativo e eu vou explicar a dinâmica de uma operadora de plano de saúde para que todos vocês possam chegar a uma conclusão. Se o rol deve ser exemplificativo ou se o rol deve ser taxativo ou o taxativo, vírgula, em regra, que é como foi definido. O que nós temos é uma decisão posta pela segunda sessão. Reitero as palavras do doutor Luciano com relação à vinculação da decisão,
O Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou a respeito dessa vinculação. Então, assim, quais são os impactos dessa decisão? Mas para isso, para a gente saber isso, eu queria trazer um pouco para vocês, já que a decisão foi tão bem explicada, da dinâmica de uma operadora de saúde e como isso pode impactar para que cada um de vocês possa refletir e, de fato, ter uma conclusão a respeito do tema, sem ficar focado em determinado viés do exemplificativo ou do viés do taxativo. Então, aqui eu vou deixar minha opinião de lado, essa minha opinião eu vou discutir com o doutor Luciano lá no processo, a gente vai defender cada um o seu questionamento, mas aqui eu acho que, como as pessoas que estão aqui são multiplicadores, as rodas de discussão sobre esse tema, elas vão perpetuar e aí o povo vai poder chegar a alguma conclusão. E a pergunta que fica, né, que a gente tem que se deparar e responder é: qual que é o futuro da saúde suplementar se o rol for exemplificativo, ou qual é o futuro da saúde suplementar se o rol for taxativo? Aliado a isso, impactando operadoras de plano de saúde, beneficiários, qual é o futuro da saúde pública? Para isso, eu vou fazer um breve histórico, que o doutor Luciano já passou, mas eu só vou relembrar aqui alguns pontos. A gente tem registro aí do primeiro plano de saúde em 1965, com um modelo parecido com o qual nós temos hoje. Obviamente, a sociedade evoluiu, nós passamos aí pela promulgação da Constituição, como já foi falado também, eu estou destacando para não tentar ser repetitivo. A Constituição Federal, ela trouxe aí o artigo 196, falando que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. O artigo 199 falou que a iniciativa privada também poderia, assistência à saúde é livre a iniciativa privada. Com o crescimento das atividades de operadora de plano de saúde, o poder público passou a regular essa atividade. Então, em 2000, criou-se a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com o crescimento de todas as operadoras de plano de saúde, o poder público passou a regular pela ANS. E olhando o próprio nome da ANS, você vê que a atividade da operadora de plano de saúde, ela, de fato, ela auxilia o poder público na concessão da saúde a todos os beneficiários. Então, a palavra suplementar, se você for lá no dicionário, o suplementar é para suprir algo que está em falta, algo que está defasado. E isso não é dúvida para ninguém, eu acho que é de conhecimento público e notório, que o nosso sistema público de saúde ele não é capaz de absorver toda a demanda, considerando aí que nós temos aproximadamente 220 milhões de habitantes. Então, a partir de 2000, nós tivemos a regulação da atividade. E a ANS, ela regula inúmeras questões das operadoras, dentre elas o rol, que daí eu vou chegar um pouquinho mais para frente e falar sobre o rol. O fato de ser saúde suplementar, o nome não poderia ser melhor do que esse, porque não sei se todos sabem aqui, eu acho que mais quem vive o cotidiano do plano de saúde, as operadoras de plano de saúde, a cada 3 meses aproximadamente, elas recebem um ofício da ANS. Esse ofício se chama Aviso de Beneficiário Identificado. O que isso significa? Todo beneficiário de plano de saúde que é atendido pelo SUS, seja para internação hospitalar, seja para procedimento ambulatorial de alta complexidade, a ANS trimestralmente informa as operadoras de plano de saúde a respeito desses atendimentos. E a conta gasta pelo Estado com o atendimento desse cidadão que tem plano de saúde, a ANS encaminha essa conta para o plano de saúde, que no final de tudo, quem vai arcar com o custo de um beneficiário que foi atendido pelo poder público vai ser o plano de saúde. Por exemplo, se eu for atendido aqui num posto de saúde, próximo à minha casa, ou tiver um atendimento em um hospital público, a minha operadora de plano de saúde, da qual eu sou cliente, ela vai pagar essa conta ao Estado. Então, através das ABIs, que a gente chama, né, que é o Aviso de Beneficiário Identificado, as operadoras de saúde pagam o custo que o Estado teve fornecendo e dando saúde àqueles cidadãos
que foram atendidos por hospitais públicos, e essa conta vai para o plano de saúde. Por isso que esse exemplo deixa claro que a atividade da operadora de saúde nada mais é do que um suplemento à atividade estatal, que, como eu já disse, não tem condição de dar e fornecer a saúde a toda a população brasileira, em que pese seja a sua obrigação. Dito isso, acho importante aqui destacar como que funciona o plano de saúde, né? O plano de saúde ele funciona através de contratos. Esses contratos têm determinadas vidas em cada contrato. Então, se é um contrato coletivo empresarial, você tem as vidas vinculadas àquela empresa, daqueles empregados. Se é um plano individual, é o produto que está registrado lá na ANS. E como que funciona o pagamento, como que se utiliza? É o que se chama do mutualismo, né? Isso foi bem destacado pelo ministro Vilas Boas Cuevas no seu voto, quando ele opinou pelo rol taxativo, e foi ele que trouxe aí a possibilidade dessa regra já destacada pelo doutor Luciano, em que a massa de beneficiários daquele contrato ou daquela empresa, eles contribuem financeiramente para formar-se, aí eu estou dizendo em linhas gerais, tá, sem aprofundar muito, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Eles contribuem financeiramente para criar-se um fundo, e quando as pessoas forem utilizando, esse fundo vai custear os tratamentos de cada um dos beneficiários que solicitarem tratamento dentro do rol ou fora do rol pelos procedimentos, pelos processos judiciais e etc. Uma das regulações que a ANS fez, e aí indo para o tema, né, que a gente está debatendo e que se debate muito, é o rol de eventos em saúde. A ANS estabelece uma referência mínima, e aqui, novamente, eu não vou defender o taxativo ou o exemplificativo, não vou me vincular na lei, eu acho que o recado a ser passado é que cada um possa refletir aí e chegar a uma conclusão de que, pessoal, de se o rol é taxativo ou não. O rol de procedimentos estabelecido lá, como bem mencionou o Dr. Luciano, atualmente ele cobre mais de 3.000 procedimentos. Todos os CIDs elencados, eles estão cobertos por esse procedimento, pelo rol taxativo, e a gente tem uma atualização a cada 6 meses. Antigamente, há pouco tempo atrás, essa atualização era feita há 2 anos, e passou para 6 meses, e a ideia, pelo movimento aí que a gente vê, tem muitos projetos de lei no Senado, na Câmara, ações no STF para tornar o rol exemplificativo, mas o movimento que se tem é que possivelmente esse rol tenha uma atualização em um espaço de tempo ainda menor. Com a evolução da medicina, novas tecnologias, então o poder público vai ter que se atualizar e, eventualmente, eles podem até reduzir. Então, novas técnicas, novos tratamentos e novos medicamentos, eles vão ser automaticamente integrados ao rol, desde que, obviamente, passados pelo todo o trâmite científico, estudos médicos, e a partir do momento que se entra no rol de procedimentos da ANS, a cobertura é obrigatória. Mas vamos trazer aqui a análise para um rol taxativo propriamente dito. O que o rol taxativo implica a uma operadora de plano de saúde? Primeiro, ela dá uma certa previsibilidade para a atividade fim da operadora de saúde. Então, assim, a operadora de plano de saúde, ela é uma atividade empresarial, toda empresa ela tem um orçamento, ela tem uma estrutura interna, e ela precisa prever qual é o seu ramo de atuação. Sem a possibilidade de um rol taxativo, né, o que acontece dentro de uma operadora de saúde? Você não tem previsibilidade do seu gasto, tá? Então, você recebe decisões judiciais que lhe obrigam a fornecer algum tratamento fora do que havia contratado com o seu beneficiário ou com a empresa contratante de um plano coletivo. Se você tem essa previsibilidade, você acaba também por gerar uma sustentabilidade do negócio, que, por outro lado, se você não controla o fornecimento do seu serviço, você acaba tendo, você não consegue prever o seu futuro, e aí a sua margem de lucro cai, e você não consegue investir em novas tecnologias,
e muitas dessas operadoras, elas acabam fechando as portas. Dito tudo isso, eu gostaria aí de trazer alguns dados para todos. Esses dados são públicos, estão no site da ANS, podem ser consultados por qualquer um. Como eu falei, a ANS ela surgiu nos anos 2000. Nos anos 2000, nós tínhamos aproximadamente 2.000 operadoras registradas. Nos anos 2000, nós tínhamos aproximadamente 2.000 operadoras registradas na ANS, que são empresas que podem prestar esse tipo de serviço. Atualmente, esse número caiu 50%. Hoje nós temos apenas 1.000. Obviamente que essas operadoras fecharam as portas pela condição econômica, nós passamos por algumas crises, e dentre essas crises, o entendimento até então era por um rol exemplificativo. Não estou falando que esse foi o motivo, mas fato é que a atividade de plano de saúde não parece tão lucrativa como se diz, tá? Porque se fosse, a curva não seria descendente, mas ela seria ascendente. Nós teríamos mais empreendedores nesse ramo. E muito pelo contrário, nós tivemos uma redução de 50%. Dessas aproximadamente 1.000 operadoras de plano de saúde, 700 são de serviços médicos e 250 de serviços odontológicos. Esse dado, se você consultar aí a B3, que é a Bolsa de Valores, empresas que são listadas lá na Bolsa de Valores, fica claro. Se você analisar a margem líquida das empresas que prestam serviços, os mais variados serviços, e estão com registro na Bolsa de Valores. Se você analisar uma empresa de petróleo e gás, ela tem uma margem líquida de 25%. Se você analisar uma empresa de previdência e seguros em geral, ela tem uma margem líquida de 24%. E guardem aí essa informação de seguros em geral. A agropecuária vai para 18%, serviços financeiros 17%, mineração 15%, telecomunicações 13%, energia elétrica 13%, construção civil 11% e saúde suplementar, isso dados da B3, a margem líquida está em 1%. Então, assim, se diz que é uma atividade muito lucrativa, mas por dados de empresas registradas na Bolsa de Valores, não parece tanto. E qual é a diferença de uma operadora de plano de saúde, que não deixa de ser um seguro, para uma empresa de seguros em geral, que tem uma margem de 24% de margem líquida? O que acontece com uma operadora de plano, que também é um seguro, para ter 1%? A operadora não tem essa previsibilidade que eu comentei com todos aqui. Enquanto que uma seguradora de outro ramo, um seguro residencial, seguro de vida, outro seguro de automóvel, você tem essa previsibilidade. Não se discute cláusula contratual pedindo cobertura mais além do que já foi contratado. O que, no caso das operadoras, as operadoras sofrem com isso. Eu destaco aqui que todas as nossas atividades aí da vida cotidiana, em todas as empresas, eu vou falar um pouquinho dos índices agora, a nossa vida é regulada por índices, né? Nós temos os índices de preços ao consumidor, os índices de preço de reajuste de aluguel, o reajuste dos salários, e a operadora, além de lidar com todos esses índices, porque ela tem consumidores, ela tem empregados, ela tem patrimônio para gerir, ela também tem que lidar com o custo hospitalar. E existe aí o índice, que é o índice do VCNH, que é o índice que calcula a variação do custo médico hospitalar. Esse custo, no último ano, ele subiu 20%. Considerando todos os índices, IPCA, o VCH, IGPM, todos que estão suscetíveis à operadora, aliado a um deflator do ano passado, ainda que a gente tenha um reajuste esse ano que superou a casa dos 10%, se você analisar o conjunto, o reajuste real não foi, a gente não teve reajuste real, na verdade. E isso faz com que a operadora tenha que se mobilizar para continuar deixando o seu negócio sustentável. Então, a atividade, ela passa por uma série de nuances que, se a gente fica olhando muito restrito para a judicialização e para o direito em si, a gente acaba deixando de lado a coletividade das pessoas que não judicializam. Eu vou chegar nessa informação um pouquinho mais lá para frente.
eu trago aqui também o número de beneficiários que são vinculados a algum plano de saúde desde 2011. Em 2011, a gente tinha cerca de 45 milhões de pessoas que tinham um plano de saúde. Atingimos o ápice do Brasil por volta de meados de 2016, quando chegamos a 50 milhões de pessoas com planos de saúde. Essa curva, chegamos a 46, ou seja, reduziu 4 milhões até 2019, e por conta da pandemia, as pessoas têm se esforçado para contratar novamente o plano de saúde, em preocupação com os eventos aí, até porque a saúde foi o tema mais discutido nos últimos 2 anos, e atualmente nós temos 49 milhões de pessoas que têm planos de saúde. E aí, focando aqui na judicialização, né, da saúde. Quando a gente foca em judicialização, a gente tende a olhar o processo individual de cada pessoa, né? E aí eu vou falar o que eu vivo todos os dias. Eu atuo no ramo de operadora de plano de saúde, advogo, eu fico do outro lado da mesa do Dr. Luciano, a gente tem um debate, não temos processo em comum, acho, mas assim, debatemos processualmente a taxatividade ou o rol exemplificativo. Só que o meu índice aqui de judicialização, eu tenho uma massa de beneficiários, tá? Dessa massa toda de beneficiários da operadora, 0,5% dessas pessoas judicializam. Então, 99,5% dessas pessoas, isso são dados meus, porque eu tenho esses processos, são 3.000 processos que eu tenho em andamento, então, assim, pelas contas, vocês podem analisar a massa aí de beneficiários, apenas 0,5% dessas pessoas judicializam para pedir algum tratamento fora do rol. Eu, novamente, não vou discutir o direito em si de cada um dos processos individuais, eu quero discutir o direito coletivo, porque lá atrás, quando a gente decidiu estudar direito, a gente aprende que o direito coletivo deve se sobrepor sobre o direito individual. Então, se você comparar 0,5% de pessoas que judicializam em detrimento de 99,5% que não judicializam e pedem os seus tratamentos dentro do contrato estabelecido, você tem um número muito baixo de questionamento judicial desses tratamentos. O problema é que, ainda que seja baixo esse questionamento, as demandas judiciais, o impacto financeiro dessas demandas judiciais é muito alto, porque hoje nós temos tratamentos caríssimos, né? Recentemente o STF determinou que o Estado fornecesse um medicamento a um cidadão que custa aproximadamente 9 milhões de reais. É uma aplicação única, mas o valor do tratamento é de 9 milhões de reais. Temos tratamentos que são periódicos, que custam 300, 400, 500 mil reais por mês. E o que acontece com esse valor? Quem que paga essa conta? É a operadora de plano de saúde? Não, não é a operadora de plano de saúde. Quem paga essa conta é a massa de todos os beneficiários, sejam os que judicializam, sejam os que não judicializam. Porque a conta de reajuste, a conta atuarial de reajuste e de sinistralidade, ela é calculada com base na massa de beneficiários de determinado contrato. Então, se eu tenho uma empresa que tem 10.000 funcionários, você vai jogar a sinistralidade, o custo assistencial dentro do contrato, também o sinistro judicial, e lá vai se fazer um cálculo atuarial para chegar a um possível reajuste. Se você tem 10.000 funcionários dentro de 10.000 vidas, né, dentro de um contrato, você consegue diluir e o impacto financeiro não é tão relevante. Agora, se você tem uma empresa que não é tão grande, uma empresa de pequeno, médio porte, se você tem um custo elevado, um tratamento de alto custo judicializado dentro daquela empresa, muito possivelmente, na renovação do contrato, essa empresa não vai conseguir arcar com a manutenção do contrato, porque isso vai ser rateado entre todos, tanto os que judicializam, 0,5%, quanto os que não judicializam, 99%. O que vai acontecer? Essa empresa vai deixar de contratar um plano de saúde. Essas pessoas sem plano de saúde, os que conseguirem migrar para um outro plano, continuam sendo assistidos por um plano de saúde. Agora, quem não tiver condições de ser assistido por um plano de saúde vai buscar tratamento
no serviço público de saúde, que é dever do Estado. Voltando aí, até para já encaminhando para o final, para que cada um possa aí tirar as conclusões que entender pertinente. Nós temos o julgamento do STJ, que ele estabeleceu o rol taxativo em regra, só que ele trouxe algumas exceções que foram já destacadas pelo Dr. Luciano. Eu concordo com ele no sentido de que a atividade do advogado, do beneficiário, né, tem muito processo que a gente vê que o laudo não está muito embasado aqui, mas outros já vêm um laudo com todos os embasamentos e estudos. Isso vai tornar o processo mais difícil para ambas as partes, não só para o beneficiário quanto para o plano de saúde, porque se o plano de saúde não deixar de provar algo, a gente, obviamente, vai ser aí, vai sofrer as consequências do ônus da prova. Aí eu não vou entrar muito na discussão da inversão do ônus da prova, mas a gente também tem que, pelo menos aqui, a gente faz todo o esforço de ter laudos científicos a respeito de cada tratamento. O que acontece, e aí voltando para o futuro, para o meu questionamento inicial, o futuro, qual o futuro da saúde suplementar, qual é o futuro da saúde pública no país? Nós temos reajustes que sobem 10%, o ano passado subiu 10%, o índice aqui de preços hospitalares subiu 27%. Em contrapartida, como já destacado pelo Dr. Luciano, os salários da população não sobem na mesma velocidade. E o que pode causar isso no futuro? Pessoas migrarem ou deixarem de contratar planos de saúde para buscarem tratamento no sistema público de saúde. Hoje em dia, como eu disse, nós temos aproximadamente 50 milhões de pessoas que têm plano de saúde. Muito possivelmente, várias operadoras, eu trouxe os dados aí da margem líquida das operadoras, eu tenho ciência que algumas operadoras já estão negativas desde o ano passado. Possivelmente, algumas operadoras vão fechar as portas. Isso eu estou falando aqui nos próximos 5, 10 anos. Pessoas que não tiverem condição de acompanhar o preço das mensalidades, porque, como eu falei, a sinistralidade, ela engloba, ela não se restringe às pessoas que judicializam, mas ela afeta a todos também que não judicializam, porque eles vão arcar com essa conta. Como eu disse, a nossa prestação de serviço é suplementar, tanto é que eu pago quando o meu beneficiário vai ser atendido pelo SUS. Com a evolução dos preços, as pessoas deixando de ter capacidade financeira de custear um plano de saúde, a gente vai gerar uma sobrecarga no sistema público de saúde, e isso eu estou enxergando daqui 5, 10 anos. Com isso, a gente pode chegar em um colapso, daqui uns 10 anos, porque pessoas não vão ter mais condições de ter um plano de saúde e vão buscar tratamento no serviço público. Já sabemos que hoje o serviço público não tem condição de fornecer o serviço a todos os cidadãos brasileiros, e isso pode se agravar muito nos próximos anos. Aí, encaminhando-se para o fim, considerando aí o julgamento do STJ, eu acho que os próximos passos, tanto para mim quanto para o Luciano, para o doutor Luciano, é analisar como vai ser o comportamento do Poder Judiciário. Como ele bem disse, a decisão não é vinculante. As partes, tanto o plano de saúde quanto os beneficiários, eles vão ter que se empenhar a demonstrar que o seu caso é um caso excepcional. Obviamente, existem inúmeros projetos de lei, esse assunto não começou aqui, também não vai terminar aqui. Nós passamos por um overruling aí no STJ, que pode acontecer uma mudança com embargo de declaração, tem processos no STF andando, mas o recado que eu queria deixar todos os beneficiários são impactados pela judicialização, não só os beneficiários que judicializam, não só a operadora. São impactados principalmente os beneficiários que deixam de judicializar, porque são eles que, no final das contas, quando a gente for fazer o cálculo atuarial, o custo da judicialização vai entrar para eventual reajuste, para eventual renovação de contrato, e aí eu espero ter contribuído para o debate,
Eu fico à disposição se alguém quiser esclarecer alguma dúvida, algum questionamento. É um tema muito polêmico. Geralmente as operadoras elas ficam um pouquinho mais silentes, porque gera uma comoção muito grande, é um direito à saúde, é um direito constitucional, mas aqui, no final da ponta, a gente tem que pensar em toda a coletividade dos beneficiários, tanto os que judicializam, quanto os que não judicializam. Eu acho que era isso, agradeço novamente o convite e eu espero ter contribuído aí para o debate. Obrigada, doutor Rafael. Eu acho que é exatamente a sua primeira fala, as operadoras não são ouvidas, né? E nós da comissão fizemos questão exatamente de chamar os dois lados para criar o debate que é necessário. Tem uma pergunta no chat que é relativa à revisão de reajustes e uma outra sobre um julgamento de tratamento, enfim. Eu vou fazer essa primeiro para o doutor Rafael, porque está diretamente ligado ao que o senhor estava falando de questões de reajuste. Então, a RMS Advocacia, ela fala assim, gostaria de perguntar para o doutor Rafael por que nas ações de revisão de reajustes de plano de saúde não conseguem explicar os aumentos, principalmente sobre os planos coletivos? Essa é a pergunta. Porque a operadora não consegue explicar esse aumento. Na verdade, quem que fez a pergunta? Desculpa. RMS Advocacia. Não tem o nome da pessoa. Tá. Eu tô até vendo aqui, tá na janelinha aqui. Doutora Renata Mirri. É contrato coletivo? Isso. Principalmente, ela fala principalmente sobre os planos coletivos. O contrato, como eu expliquei, eu acho que, na verdade, aí a gente ia entrar numa seara mais do processo em si, porque aí precisaria analisar o documento do processo. Mas para explicar o reajuste, aí eu vou trazer um pouquinho do histórico, que antes de trabalhar com o plano de saúde, eu trabalhei no Tribunal de Justiça e eu vi essas discussões, esses debates. Em ações de reajuste de plano de saúde, o ônus da prova, como o doutor Luciano, foi um dos temas abordados pelo doutor Luciano, ele fica inteiramente com a operadora, porque o cálculo para se fazer o reajuste é um cálculo atuarial. E caso a empresa não traga esse cálculo e não explique como que foi feito o reajuste, muito possivelmente a justiça vai entender pelo lado do beneficiário e pela conta que ele trouxer, tá? Eu não posso me aprofundar muito nisso, porque eu precisaria entender o processo em si, eu posso até depois disponibilizar o meu e-mail para a doutora, mas o cálculo do plano de contrato coletivo, ele é o cálculo baseado em sinistralidade, calcula-se todo o custo que teve aquela massa, tanto dos beneficiários em que houve tratamento dentro do rol, quanto o sinistro judicial, que são tratamentos concedidos por decisões judiciais, e a partir daquele momento se manda para um atuário, nós temos um atuário específico que faz a conta e aí estabelece o percentual para que o contrato seja sustentável. Eu não sei se eu consegui esclarecer a dúvida, mas depois, caso você queira, eu posso disponibilizar meu e-mail. Mas o cálculo é com base em o método é base atuarial, baseando-se na sinistralidade de cada contrato, no uso do contrato. Tá certo. Obrigada. Bom, doutora Renata, se tiver mais alguma consideração, fica à vontade para colocar no chat ou para abrir o microfone, tá? Tem uma pergunta para o doutor Luciano, da Lauriane Carlini. Ela fala que gostaria de saber a sua opinião com relação à decisão do STJ sobre um tratamento que está no rol, mas como indicação para uma doença diferente da que está sendo ali discutida no processo. Vamos lá, Mariane. Acho que até vai dentro da linha do que eu até expus também, né? Veja, se o tratamento está prescrito dentro do rol, ele tem a previsão de cobertura dentro do rol, a indicação, a pertinência da indicação fica a critério exclusivamente do médico. Né? Aquela história de que não cabe à ANS, a própria ANS reconheceu isso naquele parecer técnico que eu comentei com vocês, não cabe à ANS estabelecer as hipóteses de prescrição, não cabe a ela fazer esse tipo de ingerência, porque isso diz respeito à atividade do médico. Então, assim, por mais que você tenha a diretriz de utilização, por exemplo, que é uma discussão muito comum, da indicação de determinado procedimento para uma hipótese específica, é aquela ideia, a diretriz, ela nada mais é do que o próprio nome diz, um norte, né? Ela dá uma referência.
mas ela não exclui em absoluto que, eventualmente, possa haver a prescrição para uma situação que não esteja única e exclusivamente prevista dentro daquela diretriz. Então, no meu modo de entender, se você tem um tratamento proposto ali que se encontra dentro do rol, independentemente de seguir ou não uma eventual diretriz de utilização, enfim, se houver justificativa técnica embasada que permita dizer que aquele tratamento é eficaz, é seguro para aquele paciente, deve haver cobertura dentro dessa linha de entendimento. Certamente o doutor Rafael deve discordar de mim com relação a esse tema, mas eu acho que é sempre aquela história do viés do paciente. Se o tratamento está proposto, cabe ao médico fazer a indicação ali do tratamento e, obviamente, justificar ali a pertinência ou não. Mas, uma vez previsto no rol, me parece que deve ser coberto, independentemente de constar ou não de eventual diretriz de utilização. Muito bem, muito obrigada. Certo. Professor, eu só tenho foi eu que fiz a pergunta. Então, Fique à assim, vontade. mesmo com relação a essa decisão do STJ, essa decisão, ela permite ainda esse entendimento dentro do que o doutor nos passou, de que estando no rol, mesmo que a outra parte fale sobre essa questão dessa decisão do STJ, como está dentro do rol, ele deveria ser liberado, esse medicamento, né? É isso? Na verdade, Lauriane, deve ser coberto independentemente de estar no rol ou não. Né? A gente sempre vai, pelo menos, para a gente que atua ali do viés do paciente, a gente sempre vai argumentar que, independentemente de estar no rol, deve ter a cobertura dentro daquela tese do rol exemplificativo, e mesmo que seja em caráter de exceção, ainda que não esteja no rol, se houver uma pertinência técnica para aquela prescrição, deve ser coberto. Agora, se tiver a previsão dentro do rol, melhor ainda, porque se está previsto no rol, eu nem vou ter que discutir se é uma hipótese de exceção ou não, está previsto o procedimento, então deve haver a cobertura. Aí a discussão, eventualmente, que você pode ter, como eu falei, é de uma eventual diretriz de utilização, se tem ali uma indicação específica para aquele procedimento ou não. Mas o fato de estar no rol facilita a tua discussão, né? Porque aí você não vai ter nem que entrar naquela discussão toda, se está no rol, se não está, enfim, se não tem previsão expressa. Está previsto. Aí é questão de justificar tecnicamente e é possível, sim, você exigir a cobertura. Tá certo. Eu tive uma liminar cassada ontem através da atribuição de um efeito suspensivo de um agravo, nesse sentido. Então, eu estou realmente muito frustrada hoje, né, de ter sido reconhecido aí um efeito suspensivo no agravo, cassando uma liminar, mas por isso que eu fiz questão de perguntar. Muito obrigada, doutor. Eu tenho uma pergunta também. Doutora Vanessa, a senhora quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade aí para me interromper, tá? Vocês também aí do chat, fiquem à vontade. Eu gostaria de saber a opinião dos doutores, tanto do doutor Luciano quanto do doutor Rafael, essa questão dessa possibilidade que o STJ abriu para esses aditivos contratuais. Será que realmente é algo viável? Porque, assim, dando como exemplo, né, a gente tem a previsão legal do agravo. Então, se tem uma doença pré-existente, pode contratar-se um agravo. Eu nunca vi. Que nem aquela história do caviar, sabe? Eu só ouvi, nunca comi, só ouço falar. Agravo também nunca vi. Tenho colegas que atuam na área do direito médico há mais de 20 anos e também nunca viram esse agravo. Então, assim, é uma previsão, né? É uma previsão legal que pode ser feita, mas nunca vimos ser feito. Essa questão desse aditivo contratual, vocês acham que é algo realmente viável para ser feito? Ou o STJ jogou ali por jogar e colocou uma... Pode ser, né? Nem colocou deve ser oferecido, pode ser oferecido, para ficar realmente nesse debate. Ah, pode ser, não pode, não é dever. O que os senhores acham, por favor? Posso? Quer falar, doutor Luciano? Não, pode falar, doutor. Aí eu não expressei minha opinião pessoal na apresentação, agora eu vou expressar. Para mim, é inaplicável, porque o aditivo contratual ele é bilateral. Então, assim, não tem como obrigar uma das partes a aceitar a eventual imposição da outra. O aditivo contratual ele vai ser feito quando houver um produto específico para isso, e aí pode aditivar o contrato no sentido de
dar mais abrangência ao produto oferecido, porque todo produto que a gente oferece, que a operadora de plano de saúde oferece, ela passa por inúmeros registros na ANS. A ANS tem que saber todos os produtos que a gente tem disponível para oferecer para os beneficiários. E se eu for fazer um aditivo contratual em determinado produto, tem que fazer uma série de procedimentos administrativos para registrar esse aditivo. E esse aditivo vai passar a ser aplicado a toda aquela massa da contratação. Como o aditivo é algo, aí a gente vai para a teoria dos contratos, né? Ele necessita de um acordo entre as partes. Se o beneficiário não aceitar eventual aditivo, ou se a operadora não aceitar eventual aditivo, eu acho que, em que pese haja disposição, eu acho que não vai ser utilizado, vai ser algo que vai estar lá simplesmente por estar e não vai ser praticado, não vai ser usado. A gente vai muito mais se debruçar sobre as exceções do que propriamente o aditivo, a não ser que surjam ações no sentido de obrigar a operadora de plano de saúde a fazer um aditivo contratual, que daí a gente entra numa outra discussão da atividade fim, da livre iniciativa, etc. Eu acho que vai ser impraticável esse tipo de aditivo, caso as partes não entrem em um acordo para isso. Eu concordo com o Dr. Rafael, acho que acaba sendo inviável e até dentro daquilo que eu até comentei no início da minha fala, eu acho que além disso, dessa questão né, operacional ali, né, você tem uma questão de impeditivo financeiro, porque é aquilo que eu disse, as pessoas hoje já têm dificuldade para pagar o plano, né, teoricamente ali para ter a cobertura dentro do rol. Então, quando você falar de um procedimento, de um tratamento de mais alto custo, eventualmente, a operadora vai transferir esse custo para o usuário. Então, quer dizer, vai acabar ficando financeiramente inviável, eu acredito. Né? Então, não sei se isso vai se tornar viável, não. Eu acho que vai acabar ficando no papel mesmo, como o Dr. Rafael falou. Perfeito, obrigada. A senhora Dulce Zanardi está perguntando para o doutor Luciano, ela fala assim, o rol exemplificativo, dando total poder à prescrição do médico, pode significar que os médicos que buscam ganhar dinheiro com tratamentos inúteis tenham mais oportunidades? Qual o conhecimento do juiz para julgar se o tratamento é correto ou não e se está fora do rol? Bom, como eu até pontuei, né, a prescrição médica feita pelo médico assistente do paciente, ele não é um cheque em branco. Não é que o médico prescreve absolutamente qualquer coisa e o plano de saúde é obrigado a cobrir sem qualquer tipo de critério. Não é isso. Quando a gente defende que o rol ele é exemplificativo, o que a gente está defendendo é que a gente não fique limitado a uma listagem previamente editada ali, no caso, pela Agência Nacional de Saúde, que fecha a porta para a cobertura de procedimentos que são tão eficazes e seguros quanto aqueles, além daqueles que constam do rol e que são efetivamente indicados para o tratamento clínico do quadro do paciente. Né? Agora, dito isso, é óbvio que a prescrição médica ela sempre deve estar baseada dentro de elementos que sustentem aquela prescrição. A prescrição ela não pode ser aleatória. Ela tem que ser lastreada em literatura médica, ela tem que ser lastreada em protocolos clínicos. E é justamente a partir disso que a gente defende que, havendo uma prescrição devidamente fundamentada, que comprove a eficácia, a segurança do tratamento proposto, independentemente de constar do rol, deve haver a cobertura. Mas são coisas absolutamente diferentes. Ninguém defende que a prescrição médica seja um cheque em branco, que o médico possa prescrever qualquer coisa, porque a gente sabe que também não é assim que funciona e nem poderia privilegiar ali qualquer tipo de má-fé por parte do profissional. A gente parte da presunção da boa-fé de que quando o médico propõe um tratamento, prescreve um tratamento que ele acredita que é o mais eficaz, o mais efetivo para o cuidado do seu paciente, ele está fazendo aquilo dentro de uma boa-fé. Né? Então, deve haver base, obviamente, dentro da prescrição. E mais do que isso, se houver dúvida no decorrer do processo, é possível realizar perícia médica, né? Justamente a determinação ali durante a instrução processual, a possibilidade de perícia médica justamente para se trazer e se permitir o debate ali com relação à pertinência ou não, a indicação ou não da pertinência técnica do tratamento proposto. Então, o juiz ele não vai também tomar uma decisão de modo aleatório, ele tem como buscar elementos dentro do trâmite natural do processo, dentro da produção de provas do processo, para que se apure ali a pertinência da indicação técnica ou não. Obrigada, doutor.
Gente, mais alguma pergunta? Acho que a gente já pode ir encaminhando aqui para o final, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta. Eu não estou vendo a doutora Vanessa aqui na minha tela. Aqui, Tá doutora. a senhora tem alguma pergunta, um comentário? Fica à vontade. Tá ótimo. Eu gostaria, doutora Fernanda, eu gostaria depois do e-mail do doutor Rafael, por favor, para ele encaminhar para nós. Tá, coloquei no Ele chat. colocou no chat. Acabei de ver aqui a notificação. Eu coloquei meu e-mail Agora- pessoal, agora- tá? Ok, Eu não muito coloquei obrigada, e-mail, doutor. eu não coloquei o profissional, porque como eu tô aqui enquanto para debate, não defendendo X ou Y, mas eu coloquei meu e-mail do Gmail, pessoal, contato direto, depois eu te mando meu telefone, quem quiser, inclusive, fica à vontade para a gente continuar o debate, enfim, estou à disposição. Muito obrigada, doutor. Bom, gente, eu também gostaria de colocar aí a Comissão de Direito da Saúde do AB de Campinas, nós estamos abertos, né? Todos que tiverem interesse podem entrar em contato com a gente, e o debate é a nossa essência, né? Não tem por que a gente ficar defendendo um lado sem ouvir o outro, e é por isso mesmo que a gente quis fazer esse evento com os dois lados. Então, eu agradeço mais uma vez ao professor Luciano, ao doutor Rafael Lima, muito obrigada pela participação, né, por terem perdido aí uma noitinha aí conosco, para realmente educar, né, porque a gente precisa, hoje em dia, discutir, debater e educar a população, educar os advogados que estão nesse meio, e é essencial. Muito obrigada, temos vários, né, parabenizações no chat, então agradeço a todos pela presença, e desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, agradeço. Boa Obrigado, noite. gente. Boa noite, parabéns. Mais uma vez, Obrigada, uma satisfação. Parabéns, viu, doutor Rafael? Eu acho que não poderia deixar de pontuar aqui. A colaboração ali no debate é sempre muito, muito salutar aqui. Então, mais uma vez, agradeço o convite e parabenizo também o colega aí pela exposição. Eu faço minhas suas palavras, agradeço ao AB, agradeço o convite e parabenizo o doutor pela belíssima explicação do processo. É muito claro, o tema muito polêmico, não termina aqui, e eu fico à disposição de todos aí para a gente continuar o debate, que é um debate muito importante, e isso impacta não só na vida de nós, como de todos aí que usam a saúde pública. Obrigado, gente, boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, Obrigado mais boa uma vez. noite. Boa noite. Boa noite.